Tá rodando, beleza. Deixa eu ver. Até agora aqui não apareceu nada, vamos ver. Ah, mas ele vai estar contando, ó. Ah, Já não, deu. já tá aqui. Já tá disponível. Vou deixar a minha no mudo. Já começou? Tá, aqui, eu não vejo nada aqui, né? Sim, não, mas já Esse tá é o pro... Tá. Então, eu vou botar procurar por ti aqui, peraí. Procurar Fernanda Falkowski. Fernanda Cristina Falkowski, peraí. Aqui. Vamos ver o que aparece. Ah, assistir no aplicativo. Ao vivo. Ok. Então, vamos lá. Ih, eu não tenho aplicativo aqui também. Bom, então tá. Então vamos lá. Vamos ver quem vai chegando lá. Vou compartilhar agora. Vou ir compartilhando, tá? Fernanda, então, não tem ninguém nos assistindo ali? Vê o que tem. Eu não consigo ver. Tem 6 pessoas. Ah, então, por favor, então, dona Fernanda, se apresenta quem tu és hoje para saber quem tu é. Então, eu sou a Fernanda, né? Eu sou. Tu quer que eu me apresento na minha formação também? Pode ser, claro, não é? Tu não fez formação de graça, tá lá, tem que valer a pena, né? Tá. Então, eu sou formada em letras, é a minha primeira formação, letras português. Eu tenho pós-graduação em neuroeducação e educação inclusiva. Eu tenho mestrado na área da educação e estou fazendo agora o doutorado na área da educação especial. Então, o doutorado agora eu estou fazendo na UFSCar, né, aqui em São Carlos. Tenho formação como instrutora mediadora, né, para trabalhar com pessoas com surdo-cegueira. Tenho formação para trabalhar como guia-intérprete, então com pessoas com surdo-cegueira, o instrutor mediador para pessoas com surdo-cegueira congênita e o guia-intérprete para pessoas com surdo-cegueira adquirida. Também eu sou tradutora e intérprete, e é isso. Então, tá. E o Renan, que hoje está nos acompanhando e está fazendo a nossa tradução. Renan, tu quer falar alguma coisa? Quer te apresentar? Bom, posso falar também. Já tem aí um tempinho que eu venho trabalhando com isso. Fer, tu faz a minha tradução? Ah, tá. Ela não estava preparada para isso, mas agora eu coloquei ela no fogo. Então, eu trabalho já como intérprete de Libras desde 2011, 2012, na verdade. Em 2011 eu comecei a estudar Libras com curso básico, e assim que eu comecei a trabalhar com isso, eu me apaixonei pela cultura surda, e desde então eu venho pesquisando na área. Eu ainda não estou formado, mas eu comecei a estudar letras Libras, tem um ano já, e eu faço licenciatura, né? E desde que eu comecei a lidar com nesse novo mundo, essa nova descoberta, eu tenho me aprofundado cada vez mais para entender como funciona cada vez mais a vida da pessoa com deficiência, tanto auditiva. E eu descobri através da Fernanda Falkowski a surdo-cegueira, né? Então eu me interessei por esse assunto também. E é isso. Sim, não tem como a gente não se apaixonar quando a gente conhece, né? Isso é verdade. Eu também não tinha muito acesso, mas é uma coisa impressionante, né? Então, eu convidei a Fernanda. A Fernanda é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tive a honra de ter agora presencialmente, de ter tido aula, né? Porque agora as próximas não vai ser tão presencial assim, né, Fernanda? E tive a honra de ter aula com ela. É uma pessoa que me ensina muito, eu aprendo muita coisa com ela. Sei que é um caminhar que eu quero chegar, como eu já disse isso várias vezes para ela, quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho parecida com ela no conhecimento. E eu convidei ela para falar um pouquinho sobre a questão da surdez e a surdo-cegueira, que é essa bandeira que ela carrega, sim, e que tem nos contagiado, né? Na questão da educação, que é a linha que é mais para o meu trabalho. Na questão da dificuldade desse tipo de deficiência dentro da escola. Será que a nossa escola está preparada para atender um aluno que chega com surdez ou um que chega com surdez e surdo-cegueira? Hein, Fernanda, o que tu acha? Nossas escolas municipais, tu que era da rede.
Então, na verdade, sendo bem sincera, e é um pouco triste falar isso, as escolas não estão preparadas, né? O Brasil vivenciou um movimento da inclusão meio torto. Então, a gente não foi se preparar primeiro para depois ter os alunos nas escolas. Foi um pouco ao contrário, né? Então, as crianças chegaram nas escolas, os professores saíram correndo a fazer formação, a buscar como trabalhar com essas crianças. Nós, aqui no Brasil, a gente tem copiado alguns sistemas educacionais de outros países, né? Que tiveram tempo de se organizar, que tiveram a possibilidade de pensar a respeito, e inclusive o governo, né? Falando a nível de geral, assim, municipal, estadual, federal, o governo incentiva muito, né? Fomenta muito essas questões em outros países. E no Brasil a gente está bem atrasado em relação a isso. Se a gente for pensar, quando eu comecei a trabalhar, embora eu seja nova, eu ainda peguei a época da classe especial, né? Então, a minha primeira experiência na surdez foi com a classe especial. Então, e isso foi ali em 2008, não, 2000 já até me perdi em que ano foi, mas 2007, 2008, por ali. Faz pouco tempo, faz bem pouco. Faz pouco tempo, se a gente for pensar. A política, né, nacional de educação especial, na perspectiva inclusiva, né, que é o nosso marco, se a gente for pensar a nível nacional, ela é de 2008, ela é recente. Então, a gente não conseguiu ainda se preparar para isso, e eu percebo que muitas pessoas, o que elas têm feito? Elas dizem que elas não têm a formação, né? E acabam talvez não fazendo tanto quanto poderiam fazer pelas crianças nas escolas, né? Então, a gente tem vivido hoje muito forte esse embate. Escola especial, escola regular, né? Inclusão ou não. Então, existem casos que talvez realmente a escola especial pudesse ser melhor para atender uma especificidade de uma criança, né? Se a gente for pensar na criança tanto com surdez quanto surdo-cegueira, a gente está falando de uma língua diferenciada. Embora a língua de sinais seja a segunda língua oficial do país, né? Estamos falando em segunda língua oficial. Vamos pensar em quantas pessoas sabem a língua de sinais hoje. São pouquíssimas. Então, dentro das escolas, nas escolas regulares, se a gente for pensar, quantos professores dominam a língua? A gente tem professor bilíngue? Então, na verdade, hoje, se a gente for pensar, as escolas não estão preparadas. E nem as especiais estão 100%. Então, não é uma coisa só da educação inclusiva. A escola especial também não está 100% preparada. A gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer, né? Por que tu acha que é tão difícil? Eu sempre digo que talvez essa é a minha opinião própria, né? Não é a opinião de ninguém. A gente tem que cuidar o que fala, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal. Mas eu tenho no meu entendimento, por que é tão difícil os professores aprenderem Libras? Por que é tão difícil ele esperar chegar este aluno antes? Como tu disseste, ela é a segunda língua do nosso país. Por que nós não podemos tê-la já no nosso currículo? Por que a gente tem que, como professor, agora falando como professor, esperar o aluno para então procurar conhecer? E mesmo quando se tem um aluno, ainda fica se esperando que venha um tradutor, né? Não se toma à frente. Por que é tão difícil? O que tu acha que ou eu estou bloqueando, né? Talvez. Não, não está bloqueando. E o que quando eu entrei na área da surdez, eu ainda estava fazendo magistério. E eu lembro que eu morei, né, agora que eu estou morando em São Paulo em razão do doutorado, mas eu sempre morei em Novo Hamburgo. Então, em Novo Hamburgo, né, na época, isso lá em 2005, tinha somente numa universidade tinha curso de Libras. Então, a minha formação inicial se deu num curso de idiomas, né, que é onde é chamado o curso de Libras, em uma instituição só. Se a gente for pensar hoje, né, lá na mesma cidade, quantos lugares... Hoje nós estamos em 2020, isso foi em 2005, são 15 anos. Quantas escolas oferecem curso de Libras? Atualmente, eu e né, a Thalita, que é uma professora surda, a gente tem oferecido o curso de Libras. Então, a gente tem feito uma proposta
de um curso de Libras no contexto educacional. Então, não é puramente aprender a língua de sinais, né? A gente pensa e propõe coisas aplicadas à sala de aula. Mas quantos mais cursos tem, né? Então, a gente for pensar, tu tem que fazer o curso básico, o curso intermediário, o curso avançado, só que tu precisa continuar tendo contato com as pessoas que usam essa língua. Temos uma escola de surdos, mas é uma escola que está quase fechando em razão do pouco número, como a gente está falando hoje em inclusão. Eu sei que essa escola está cada vez com menos alunos, em razão de que eles estão indo para o sistema de inclusão. A escola possivelmente vai fechar, né? Então, onde é que a gente vai ir para ter o contato com as pessoas surdas? A Associação de Surdos, Novo Hamburgo não tem. Qual é a mais próxima? Como que faz para ter contato? Então, são muitos aspectos que vão fazer com que as pessoas acabem desistindo de aprender a língua de sinais, né? Então, às vezes nem é só por má vontade. É porque tu tem tantos empecilhos que tu acaba desistindo mesmo, né? Deveria ter começado. Dá uma olhadinha lá. Tá. Não, pois é, isso que eu penso, assim, nesse sentido, eu acho muito, eu vejo, pelo menos, quanto professora, que às vezes tu fala, vamos fazer um curso, que nem, né, o curso que tu tinha dado, tu falou da Thalita, né, o curso que a gente fez, como foi difícil fechar a turma, porque tu convida um, tu convida outro, todo mundo diz, não, vamos fazer, isso é legal, mas chega na hora, mas é tanto, e nem é um valor caro, né, tem uma professora que sempre fala que é pagável, e todo mundo fala isso, e ele é pagável, ele é tranquilo para se pagar, e por que não se faz, sabe? É difícil da gente continuar fazendo os módulos, as pessoas fazem, logo desistem, eu acho que também elas têm uma visão de que é a mímica, né? Que se pensa muito ainda em Libras, que é só uma mímica. E a questão do contato, né? Não adianta, pensa, né? Tu conseguiu fazer o primeiro e o segundo módulo, porque o terceiro não fechou turma. Se tu não tiver contato com a língua de sinais, tu vai acabar perdendo esse conhecimento, né? Porque a gente sabe que a língua de sinais nada mais ela é aprendida mesmo no contato. Eu sempre conto, e tu já deve ter ouvido ou escutado essa história, eu fiz os 3 cursos, o básico, intermediário e o avançado. E coloquei no meu currículo, então, que eu tinha formação em Libras. Quando eu cheguei para trabalhar, que me chamaram, então, nessa classe especial, que tinham surdos, eu lembrava de 2 sinais. Eu lembrava do sinal de oi e calma, e o alfabeto datilológico, né? Então, eu fui aprender mesmo a língua de sinais enquanto eu estava trabalhando com essas crianças, né? Foi tempo a tempo que eu fui aprendendo. Então, eu posso dizer que hoje eu sei a língua de sinais porque eu passei muitos anos em contato com pessoas surdas de cidades, estados diferentes e fui me aprofundando na língua, né? Mas se a gente só fazer um curso de Libras também não te dá fluência. Tu precisa estar explorando essa língua para poder se desenvolver, né? Sim. Tu dá uma olhada, de repente, ali no teu Face, se alguém vai estar te mandando solicitação, porque aqueles que não são teus amigos não vão poder assistir a live. Tá. Já aceitei 3 pessoas. Depois tu desaceita se tu quiser. Mas esse, é claro que se tu não tem o convívio, o contato diário com quem é surdo, claro, tu vai esquecer, sim, tu não vai ter a mesma prática, a prática só vai vir realmente praticando. Sim. Mas é que eu penso assim, a criança, será que é bom? É que é uma coisa muito complicada, mas eu fico pensando a criança surda dentro do contexto regular. Até um certo período ali, né, na faixa etária, primeiro ano ainda já é bem complicado, mas nas faixas etárias, até que a criança tem um relacionamento com os outros, eu acho que isso é uma coisa que não interfere a audição, nem a questão da surdo-cegueira. Também acho que não interfere, mas eu penso que ao passar do tempo, das séries vão se avançando, eu acho que aquilo começa a se tornar uma coisa mais, não vou dizer que é um empecilho, mas é mais difícil de se relacionar, tu não acha? Tu que tá mais dentro, assim. Na verdade, eu já vejo ao contrário. O que acontece? Aí eu tô dando uma opinião bem pessoal, tá? Eu, Fernanda, né? Sim. Alguém que vivenciou, alguém que
teve muito tempo dentro da sala de aula, agora, atualmente, eu estou trabalhando no ensino superior, então eu não estou em sala de aula dos pequenos, né, vivenciando esse universo. A gente sabe que a criança, ela leva um período para o desenvolvimento da linguagem e da língua, né? A gente costuma dizer que o grande auge do desenvolvimento da criança, ele vai ali até o 4º ano, pensando na criança pequena da educação infantil, até mais ou menos o 4º ano, 5º ano. Até o 3º é o período da alfabetização, né? Embora hoje em dia as leis estão mudando, querendo que fique até o 2º, mas é até o 3º que ela vai se consolidar em vários aspectos. Então, pensa que você está colocando uma pessoa com surdez ou com surdo-cegueira dentro de uma sala de aula onde ela não tem a língua dela atendida. Uma coisa que é bem importante, o intérprete e o guia-intérprete, porque eu acabo falando das duas vertentes, eles não ensinam língua. Eles não são profissionais que têm as ferramentas para ensinar uma língua, né? Eles não tiveram essa formação, porque para fazer um curso de intérprete, você não precisa ter formação acadêmica, no sentido de uma licenciatura ou de um curso de magistério, nem para ser guia-intérprete. Então, o que se contrata? Ou um intérprete ou um guia-intérprete. Então, quem é que vai ensinar a língua para essa criança? Quem deveria estar trabalhando com essa criança ali até, eu estou chutando o 4º, 5º ano, que seria o mínimo que ela está se desenvolvendo. É um instrutor surdo, de preferência, porque a língua dele, a língua materna, é a língua de sinais. Não que um ouvinte não dê conta, mas esse ouvinte tem que ser muito fluente, né? Ou um instrutor mediador, no caso da criança com surdo-cegueira. Então, são esses dois profissionais que vão ter capacidade, vão ter conhecimento para poder ensinar uma língua, né? Então, depois que essa criança tiver uma língua, dela tá lá no 6º ano, ela já dominou a língua, ela já se desenvolveu em termos de conteúdo, de aprendizagem, aí ela tem a plena condição de escolher. Quero vivenciar o meu mundo, né? No caso da língua de sinais, uma escola especial, ou eu quero vivenciar a escola inclusiva, porque daí o intérprete dá conta, porque já tem a língua, então ele vai lá só para ensinar, só para traduzir o que está acontecendo, né? Então, eu já vejo ao contrário. Para mim, os primeiros anos de vida são fundamentais, né? Sim, mas não, nesse sentido, sim, mas eu digo da questão da convivência só, que eu tô falando, a questão das habilidades, que às vezes se vê que eles vão crescendo e vão ficando sem amigos, que eu quero dizer, mais nessa questão de social deles, de círculo de amizades, que tu vê que as pessoas não falam a mesma língua quando eles estão crescendo, e aí isso distancia, mais nesse sentido mesmo, que eu estava me referindo. Só que se ele criar mecanismos de se comunicar, né, se ele aprendeu bem a Libras, ele vai conseguir daqui a pouco dar conta da leitura labial, ele vai dar conta de escrever, entende que tudo se facilita no momento que ele tem uma língua, né? Então, claro. Só que assim, isso é bem importante. Colocar numa escola especial não é sinônimo de dizer que essa pessoa vai ter atendido o que ela precisa, né? Sim. Porque não são todas as escolas especiais que também vão dar conta. Então, não adianta dizer que ele vai para uma escola de surdos que se diz bilíngue, né? O que é o bilíngue? Usa a língua de sinais como primeira língua, né? A língua materna de instrução, e o português escrito. Só que isso sendo só a proposta, não sendo o que acontece de verdade. Então, também a gente tem que pensar em vários aspectos, né? Então, nem 8, nem 80, né? Então, a gente tem que achar um meio termo e ver, independente do tipo de instituição, ver qual é a melhor instituição para essa pessoa, né? Tem uma pergunta aqui da Josiane, que ela botou ali, qual o seu ponto de vista em relação à criança surdo-cega dentro da escola regular, sem o GI, que é o GI, Guia Intérprete, e na maioria das vezes sendo atendidas como deficiências múltiplas? Então, dentro da área da surdo-cegueira, é uma coisa que a gente tem falado muito sobre isso, e eu tenho levantado muito essa bandeira, é essa diferenciação. O que é surdo-cegueira, o que é deficiência múltipla, né? Por quê? Porque hoje a surdo-cegueira, ela acaba entrando no guarda-chuva da deficiência múltipla.
mas na verdade não é a mesma coisa. Então, a deficiência múltipla, a gente tem 3 classificações. Deficiência múltipla, quando você tem 2 ou mais deficiências associadas. Por exemplo, deficiência intelectual e deficiência física. Sim. Paralisia cerebral ou autismo, tá? Então, eu tenho deficiências, mas nenhuma delas é sensorial. Nenhuma de visão e nem de audição. É importante a gente pensar nesses aspectos e eu já vou explicar por quê. Quando eu tenho deficiência múltipla sensorial, eu tenho alguma deficiência sensorial, ou de visão, ou de audição. Eu tenho uma delas somente, eu não tenho 2, eu tenho uma só, associada a outra deficiência. Então, por exemplo, eu tenho uma surdez com uma deficiência intelectual, uma cegueira ou baixa visão com uma deficiência física. A forma de trabalhar com esse sujeito, a base vai ser a deficiência sensorial dela, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando uma pessoa com cegueira e deficiência física, como que eu vou fazer a orientação e mobilidade dele se ele usa uma cadeira de rodas? Eu preciso partir da cegueira, não da cadeira de rodas, né? Então, a forma, o profissional que vai atender esse sujeito é diferente. Quando eu tenho a surdo-cegueira, eu tenho alguma deficiência visual, porque pode ser a baixa visão ou a cegueira, associada a uma deficiência auditiva. Então, pode ser a surdez ou ou a deficiência auditiva mesmo, né? Então, eu tenho as duas associadas, podendo ou não ter mais uma deficiência junto. Então, essa pessoa ainda pode ter um autismo, uma deficiência intelectual, uma deficiência física, né? Ela pode ter associado ou não. O que é importante a gente diferenciar essas deficiências aqui? Os profissionais que vão atender, as políticas públicas, as formações vão depender dessa diferenciação. Então, falando do Rio Grande do Sul, porque, na verdade, eu tenho muitos dados de lá, em razão de que a minha pesquisa de mestrado e até final do ano passado, tudo que eu pesquisava era de lá, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem 497 municípios. Então, são muitos. Na última pesquisa que eu fiz no censo escolar de 2017, a gente tinha 17 surdos-cegos matriculados nas escolas do estado. Isso quando a gente joga lá para pedir surdo-cego. Quando eu vou colocar pedindo pessoas com deficiência múltipla, eu tenho a opção de selecionar o que eu quero. Então, eu tirei, né? Quem tinha uma deficiência visual, alguma visual, ou cegueira ou baixa visão, mais surdez ou deficiência auditiva, eu segurei. Eu consegui selecionar 172 casos de surdo-cegueira inseridos como deficiência múltipla. O que acontece? Quando eu chego para a SEDUC, né, que seria a Secretaria de Educação do Estado, municípios, para dizer, olha, gente, precisamos fazer uma formação. Pessoal, a gente precisa oficializar a função de guia intérprete e instrutor mediador. Precisamos organizar cursos na área. O que eles vão me dizer? Para que se não temos alunos, né? Então, na verdade, o reconhecimento desses sujeitos vai fazer com que a gente tenha a demanda. A gente tem vivenciado uma coisa que eu descobri agora fazendo nós estamos organizando um caderno técnico, né, sobre a deficiência múltipla sensorial e a surdo-cegueira, enquanto Grupo Brasil. Esse caderno, ele vai ser lançado agora, imaginamos que até o final do ano, e o que a gente foi descobrir? A surdo-cegueira não tem CID. No Brasil, não tem o CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, as pessoas acabam tendo CID de alguma coisa de visão. De outra coisa. De alguma coisa de audição. Mas da surdo-cegueira não existe. Que então, engraçado, né? Não tinha pensado nisso, porque tu nasce, principalmente quando é congênita, né? Tipo, se nasceu, é como se quando nasce surdo, porque se já é feito os exames, tudo logo ao nascer, né? O exame do teste da orelhinha, tudo, e é constatado que ele é deficiente auditivo, já é feito isso, né? Já tem aquele CID. Só que eles que coisa engraçada.
eles vão nomear de surdez. Mas Sim, mas aí não de são separados. Isso. Não se usa, não existe. Não é nem se usa, não existe. Né? Eu fui pesquisar, eu fui a fundo mesmo. Não existe um CID para surdo-cegueira. Quando a gente vai pesquisar, existe uma plataforma no Google, que é uma plataforma que reúne dados de vários países do mundo. Então, é uma plataforma bem ampla, né? E ela é em várias línguas também. Nessa plataforma, eles trabalham como transtorno da surdo-cegueira. Então, existe um CID, né, pensando a nível internacional como transtorno da surdo-cegueira. Mas o Brasil não se apropriou desse número, dessa nomenclatura, o Brasil não tem usado. Né? Então, a nível de Brasil, não temos nenhum surdo-cego com o CID de surdo-cego. Né? Então, por isso que é tão complicado. Por isso que é tão complicado, né? Por isso que a gente não consegue trazer formação. Para o Rio Grande do Sul mesmo, a gente não consegue trazer formação, a gente não consegue proporcionar várias coisas, né, para os profissionais, em razão de que a gente não tem um público, a gente não tem, a gente não consegue dimensionar a quantidade de pessoas que tem nessa área, né, com a surdo-cegueira. Que então, realmente fazem parte daquilo ali, né? Isso. Se tu me perguntar hoje quantos tem no Brasil, eu vou te dizer que eu não sei. Nós não temos esse número. Não tem um cadastro oficial, né? Não. Aqui tem a Josi também, a mesma que tinha perguntado a pergunta anterior, e disse assim, ó, comente algo sobre as dificuldades na aceitação da nova identidade quando ocorre a aquisição da segunda deficiência, no caso, né, ou a deficiência visual ou a deficiência auditiva. Na verdade, o que acontece? Para algumas pessoas é muito difícil, porque algumas pessoas, elas podem nascer surdas e perderem a visão, então se tornar surdo-cega. Elas podem nascer cegas e perder a audição, né? Ou elas podem nascer sem nada e, com o passar do tempo, perderem as duas coisas. Então, para algumas pessoas é muito difícil. A gente tem uma síndrome que se chama síndrome de Usher, né? A síndrome de Usher, ela causa, né, problemas de visão em razão da retinose pigmentar, é o RP, em razão da retinose pigmentar, e causa problemas de audição. O que acontece? Você pode ter, é uma questão genética, né? Uma síndrome genética. Você pode ter o gene no seu corpo e não saber. Então, a gente tem casos de pessoas que, principalmente mulher, a mulher acaba sempre sofrendo, né? A mulher, ela fica menstruada, então ela tem toda a questão dos hormônios da menstruação. Ela pode vir a ficar grávida, também os hormônios da gravidez, e depois ela entra na menopausa, novamente os hormônios. Esses 3 momentos da vida da mulher, eles podem fazer com que as pessoas, as mulheres, né, surdo-cegas, não eram surdo-cegas e se tornem em razão disso, né? Então, essa chuva de hormônios que acaba tendo na mulher nesses 3 momentos pode torná-las com surdo-cegueira. Então, eu conheço uma amiga minha que ela não sabia que tinha deficiência, ela engravidou, quando o filho nasceu, ela perdeu a visão e a audição, né? Então, antigamente acontecia muito isso, porque a gente tinha os casos de primos, né, que casavam. Sim, então, antigamente se falava que não podia, né? Isso, e a questão genética era muito forte, então muitas pessoas se tornavam pessoas com surdo-cegueira em razão dessa questão genética, né, que às vezes não davam muita bola. A gente tem uma família aqui no Brasil que são 5 irmãos surdo-cegos. Então, assim, daqui a pouco, eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu acredito que eles não sabiam, no caso, nasceu, né? O primeiro, o segundo, bem enfim, provável. E nasceram sem nenhuma deficiência. Então, com o passar do tempo, eles acabaram se tornando pessoas com deficiência. Mas ninguém sabia disso, né? Então, por exemplo, a mãe não pôde parar de ter filho
porque ela não sabia que os filhos tinham essa questão genética, né? Claro, né? Não, até na verdade tu vai descobrir o que é. Não tem nem. Não, tu não vai fazer associação, na verdade, né? É difícil de fazer essa associação. Sim. Até porque é pouco falado sobre isso, né? Não, e na verdade, para descobrir a questão genética, precisa fazer um exame, né? E o exame ele é feito por gen. Cada gen custa uma fortuna. Então, Imagina. se for fazer quiser fazer um exame completo, a maioria das pessoas não vai ter dinheiro para dar conta. E o SUS não banca, né? Então, não teriam condições de descobrir essa questão. Sim. Alfabetização, Fernanda, alfabetização para quem tem esse tipo de deficiência, tanto a surdez quanto a surdo-cegueira, é complicado? Como se faz? Mais visual? O que se tem, que nem da surdo-cegueira, como a gente consegue chegar num tipo de linguagem, de língua que vai se usar com ela? Como saber qual é a melhor? Como a gente consegue chegar nesse ponto? E o que o professor pode fazer também, né? Vamos olhar. Se ele vai estar na escola regular ou ele vai para a escola especial? Tu me fez várias perguntas. Vou começar de trás para frente. Vamos. Primeiro, tá. Onde ele vai estar, isso a gente não tem como saber. Ele pode estar numa classe especial, numa escola especial, ou ele pode estar numa escola regular pela inclusão. Qualquer uma das duas situações. Segundo, pensando na área da surdez, né? A alfabetização, ela vai se dar de forma muito visual. Então, você vai usar a língua de sinais para escrever o português, tá? Então, a língua de sinais é como uma língua de instrução para ensinar o português escrito, né? Porque, infelizmente, a gente consegue garantir que o mundo seja visual, escrito, mas a gente não garante que o mundo seja em libras, né? Então, essa pessoa precisa dominar. Não tem como fazer a tradução de todos os livros, não tem como fazer a tradução de várias coisas, tudo para uma segunda língua, né? No caso, para libras. Na surdo-cegueira, daí é mais complexa a tua pergunta. Efetivamente, eu vou ter uma resposta muito boa para te dar daqui a 4 anos. Aí, daqui a 4 anos, a gente volta a conversar novamente, e daí eu vou te dar, assim, a melhor resposta de todas. Por quê? Tá. No Brasil, a gente não tem nenhuma pesquisa na área da alfabetização da criança com surdo-cegueira congênita, né? Que é o nosso grande foco, vamos pensar assim. A gente não tem nenhuma pesquisa. Como eu já estou há alguns anos dentro da área, no mestrado, eu pesquisei sobre a questão comunicação, né? Então, como que eu estabeleço uma comunicação com uma criança com surdo-cegueira congênita? Eu pesquisei com uma menina surda, com baixa visão, e um menino totalmente surdo-cego. Então, com o menino, a gente trabalhava com os objetos de referência, um objeto para cada situação, para cada pessoa, né? E com a menina, a gente trabalhava com libras em campo reduzido, porque ela ainda tinha, né, uma certa visão, então a gente trabalhava com a libras em campo reduzido. A menina estava no processo de alfabetização, mas ainda estava bem devagar, então era um processo assim a passos largos, né? No fim, no período que eu fiquei na pesquisa, ela não conseguiu se alfabetizar. O que a gente está pensando agora, assim, mas ainda é muito inicial para pensar, para conseguir falar muita coisa. Eu tenho feito várias leituras, né? Estou tentando começar a organizar o pensamento, porque a gente vai trabalhar com o Braille, né? Na grande maioria vai ser com o Braille. Alguns casos vai ser com a escrita, né? Uma escrita em fonte ampliada, mas a gente vai ter que usar o Braille como registro e a gente vai ter que usar a língua de sinais como forma de instrução. Então, pensem só, o nó que dá na cabeça. Eu tenho uma língua, que é a língua de sinais, para instrução, e eu tenho um código, que é o Braille, que vai ser forma de registro. Só que o Braille, ele segue o português. Então, na verdade, a Libras
São 3 línguas, na verdade, dali, né? Duas. A Libras... Duas, o Braille não, né? E o português. O Braille entra como linguagem, como código. Mas pensa o quanto que isso dá um nó na cabeça da gente, né? Porque eu tenho uma criança lá pequena que ela vai ter que aprender tudo isso. Ela vai ter que aprender a se comunicar, receber e passar informação pela Libras. Ela vai registrar por meio do Braille, né? E registrar e receber essa informação escrita. Só que ela vai também ter que conhecer o português, né? Porque o português, querendo ou não, a língua de sinais, a forma escrita dela é o português. Então, ele também vai ter que fazer parte, né? Porque, por mais que a gente for pensar, a língua de sinais, ela é uma língua gesto-visual. Embora tenha sign writing, né? Que é a escrita de sinais, eu não consigo ainda querer ensinar isso para minha criança. Né? Não, e até porque a vida dela, né? A vida normal dela, cotidiana, para sempre, ela vai ser em português, né? Vai precisar. Então, a gente vai trabalhar com 2 línguas e mais um código. Então, na verdade, assim, essa resposta eu vou ficar te devendo. Daqui 4 anos tu me chama e a gente retoma essa pergunta. Nova live daí. Mas é porque é um assunto bem complicado, porque tu vê, assim, eu realmente surdo, cega, eu não vi na escola ainda, não vi. Sim. A surdez a gente tem visto com mais frequência, porque eles, como tu disse, eles estão migrando, né? Antes, falando aqui do município, né? A escola que atendia eu, quando eu era pequena, essa escola, eu passava por essa escola até, e era aquela gentarada saindo da escola, né? Todos eles, e hoje a escola, ela realmente, ela atende muito menos pessoas, porque eles migraram para a escola regular. Eu acho que é muito bom, mas eu ainda penso nessa questão da dificuldade que tu tem para falar a mesma língua, sabe? É uma coisa que eu vejo, assim, o quão é difícil de tu acessar aquela pessoa, de tu conversar com aquela pessoa, do quanto é difícil dela ser reconhecida como língua. Eu penso que parece que todo mundo precisa falar, mas ele não precisa nem falar, nem ser ouvido, sabe? Eu vejo que ainda tem uma barreira muito grande da questão da Libras. Nas outras lives eu já falei sobre isso, daí tu vai me corrigir, porque tu sabe mais do que eu, é lógico. Mas eu penso que não que as outras deficiências não sejam difíceis, todas têm a sua dificuldade, a gente não sabe porque a gente não tem ela, às vezes, dentro da nossa casa, a gente não tem ela, né, todos os dias. Mas eu vejo que a Libras, ela é uma questão mais, não é que ela é mais difícil, mas se tu vem com laudo de TEA, ou síndrome de Down, já está ali. Já se tem uma pesquisa maior, já se fala mais, já se pensa mais sobre aquilo. E, ele é surdo. Ok, mas ninguém sabe falar a língua dele. A gente vai dar um jeito, sabe? Parece uma coisa assim que não tem tanta preocupação em conhecer, uma preocupação em saber como fazer, né? Eu, pelo menos, eu vejo assim. Sim, sabe o que eu percebo? O que acontece? Se eu tenho uma criança com autismo, se eu tenho uma criança com síndrome de Down, eu vou para a internet e a internet me dá várias dicas de possibilidades de atividades. De trabalhar. O que eu, como professora, faço? Pego essas possibilidades, entro na minha sala de aula e vou tentando. Se alguém me disser que não está funcionando, eu vou dizer, olha, eu estou tentando, mas a criança não está me respondendo. Jogo a culpa, e isso a gente faz, sim, enquanto professor, nem sempre a gente se dá conta, mas a gente faz. Jogo a culpa para a criança que não está conseguindo dar conta. Quando eu ganho uma criança com surdez, eu preciso aprender a língua dela. Então, é muito mais difícil, eu vou dizer o quê? Não sei. Eu tive uma professora, eu nunca vou esquecer. É cada uma que aparece. Uma professora me escreveu um dia no Facebook e me perguntou assim, olha, eu recebi um aluno surdo aqui na escola e eu não tenho Libras, né? Eu não sei muito o que fazer. Eu comprei um dicionário, porque a gente tem aqueles dicionários simples, né? Eu comprei um dicionário em Libras. Tu acha que eu consigo alfabetizar ele usando o dicionário? Daí eu perguntei, mas o que tu vai fazer com o dicionário? Porque o que serve um dicionário? Vamos pensar na língua portuguesa. Eu vejo uma palavra, eu tenho dúvida sobre o significado dela, eu recorro ao dicionário.
A gente que usa língua de sinais, o que a gente faz? Tô aí falando e o Renan ficou em dúvida numa palavra que eu falei e ele não sabe o sinal. Aí ele vai para um dicionário, ou ele está fazendo um material, né, que dele precisa saber o sinal, ele vai para um dicionário, ele vai pesquisar para aprender este sinal. A gente não usa dicionário para ensinar língua, né? A mesma coisa a gente pensar o inglês. Quando você se matricula num curso de inglês, tu não espera que o teu professor chegue com um dicionário, te jogue o dicionário e diga, vai, aprende. Eu tive um professor, que eu acho que foi o único que me aguentou e me fez querer gostar um pouquinho da língua inglesa, né? O que era o método de ensino dele? Ele chegava conversando, e às vezes eu olhava para ele, mas porque ele estava botando a língua em uso, né? Então, a gente chegou a fazer isso, sim, as pessoas vão rir, mas eu fazia aula particular, né? Então, a gente pegou e foi botando fichinhas com os nomes das coisas por toda a minha casa, né? Então, eu botei o nome de janela na janela, eu botei o nome de geladeira na geladeira, eu fui botando o nome das coisas pela casa. Porque cada vez que eu ia andar, acordava de manhã na geladeira, pá, eu via aquela palavra ali. Eu fui aos poucos memorizando. Mas o que acontecia? Aquilo ali só me ajudava a memorizar naquele momento. Quando eu ia usar, nem sempre eu lembrava daquilo ali que eu tinha visualizado. Pode ser que em algum momento eu resgatasse, né? Porque a nossa memória, ela é incrível e a gente resgata coisas assim que a gente nem se dá conta. Mas não era uma coisa que eu pensava. Então, ele me ensinava a língua no uso, né? Então, desde a hora que a gente se via, ele já ia falando inglês. E é assim que a gente espera que a língua de sinais seja ensinada. Não que você mostre. Eu lembro da época, eu fiz isso, tá? Né? Mas quando a gente começa, a gente comete erros. Eu fiz. Eu mostrava imagem, né? Eu trabalhava com as criancinhas pequenininhas, 2 e 3 anos, eu mostrava imagenzinha do sol, e daí eu fazia sol, e daí eu apontava e esperava que eles me fizessem o sinal. Mas, claro, foi num contexto há muitos anos atrás, a gente não tinha material para comprar, né? A gente não conseguia comprar material pedagógico. Eu lembro que todo o meu alfabeto da sala de aula, todos os jogos que eu usei com os meus alunos, eu tive que confeccionar. Então, eu passava horas nos finais de semana e à noite fazendo jogos, porque não tinha para comprar. A gente encontrava 1 ou 2 jogos. Hoje já tem mais, não é suficiente, mas hoje a gente já tem mais. Naquela época a gente não tinha nada, sabe? Então, assim, eu fico percebendo, né? Eu já cometi esse erro de mostrar a figurinha e dizer, o que é isso? Ah, é o sol. Ah, é a flor. Mas era um contexto específico. Eu não vou alfabetizar uma criança desse jeito, né? Jamais. Imagina, isso não é algo que se admita. Então, como é que eu quero que essa criança entre dentro de uma sala de aula e ela aprenda se o professor não sabe a Libras? Só que para o professor saber, ele vai ter que buscar. E daí, infelizmente, o que acontece? Ele vai pagar do seu bolso para fazer um curso à noite, ele vai sair da sua casa, deslocamento, o tempo, o curso, o desgaste, é tudo do bolso dele. Quando a gente tem formação paga pelas instituições, normalmente são em sábado. Nem toda pessoa disponibiliza o seu sábado de descanso para uma formação. A minha formação toda foi feita em final de semana, né? Então, todos os cursos que eu fiz ou foram à noite, tudo pago do meu bolso, ou final de semana. E gastei muito, né? Quando eu vou olhar assim para trás, eu digo, gente, cada curso aí básico, né? As minhas formações na área da surdo-cegueira foram todas em São Paulo. Curso, passagem, hospedagem, alimentação, já saiu uma fortuna. Eu me organizava, parcelava, enfim, né? Quando a gente quer, a gente faz coisas inacreditáveis. Mas não é todo mundo. Eu não tenho filho, não sou casada, mas pega aí uma pessoa que é casada, que tem filho, né? Que tem algumas demandas um pouco maiores do que as minhas, não vai dar conta, né? Quando tem que tirar do bolso dela. Então, é isso que a gente vive na educação brasileira hoje. Sim. Tem a Maiara Liri mandou assim, ó.
No próprio curso de Letras Libras, vemos um pouco sobre surdo-cegueira, somente algo superficial. Eu, particularmente, gosto muito do assunto, inclusive já fui ver vocês em Novo Hamburgo e fiz um trabalho sobre. Acho que a questão da surdo-cegueira ainda não é muito discutido na comunidade surda em geral. Será? Ai, sim, é que antes eu acho que falaram da identidade, não foi? Não foi aqui, eu acho que foi hoje de manhã. É que hoje de manhã eu dei uma aula que eu falei sobre a surdo-cegueira, e eu acho que foi de manhã que falaram da questão da identidade, né? O que acontece? Sim. Quando a gente tem uma pessoa surda, que nasceu surda, e vai perdendo a visão, a identidade dela acaba se tornando identidade de surdo, né? Então, ela normalmente entra dentro da comunidade surda e acaba utilizando muito dos recursos da comunidade surda e depois vai perdendo a visão. Algumas dessas pessoas acabam saindo da comunidade surda, porque elas percebem que já não está mais dando conta, né? Então, até mesmo o sinal da surdo-cegueira. Eu assisti uma live esses dias e eu fiquei impressionada com o que a pessoa explicou, né, da questão dos sinais. O que acontece? A gente tem 2 sinais. A gente tem aqui esse de surdo-cego, tá? Esse aqui que seria o que eles chamam de D. E a gente tem esse aqui. Esse aqui. Isso. Existe uma divisão na compreensão desse significado. E eu tenho percebido que as pessoas não estão entendendo o que quer dizer cada um desses sinais e estão falando besteira. O que eu ouvi nessa pessoa que falou? Que este sinal aqui é porque foi criado pela comunidade surda e que este aqui foi criado pela comunidade ouvinte. Não, gente, pensa. Lá há muito tempo, a surdo-cegueira ela era escrito surdo, hífen, cego. No caso, né, nomear surdo-cego era surdo, hífen, cego. O porquê? Porque entendia-se que a surdo-cegueira era a soma de surdez e cegueira. Então, o hífen. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a surdo-cegueira é uma deficiência única. Não é a soma de 2 deficiências. Então, não adianta você saber de surdez e saber de cegueira e achar que você vai entender sobre a surdo-cegueira. Não, você não vai dar conta, você não vai conseguir compreender o que é a surdo-cegueira. É que no caso aqui teríamos 3 coisas, né, Fernanda? Desculpa te interromper. No caso seriam a pessoa que é surda, a pessoa que é cega, e aí a surdo-cegueira, que é uma coisa só. Que é uma deficiência única, por isso que ela é escrito junto e sem hífen. Então, considerando que a surdo-cegueira é uma deficiência única, a gente usa isso aqui, porque olhem só o que acontece. Surdo, né, o sinal de surdo, e o sinal de cego. Quando eu faço esse aqui, eu estou unindo surdo mais cego. Então, surdo-cego. Estou usando como se eu tivesse um hífen aqui, né? Vamos pensar um hífen imaginário. Quando eu uso esse aqui, eu compreendo que é uma deficiência única. Então, essa é a explicação, primeiro, do sinal. E está surgindo várias coisas aí. Então, pensa, se eu estou usando esse aqui, provavelmente eu sou da comunidade da surdez, né? Porque eu entendo que o que é a surdo-cegueira, né? A união da surdez mais a cegueira. Sabe? São pequenas coisas que no final vão fazer toda a diferença no nosso entendimento, né? Então, com certeza. Curso de Letras Libras, não está tendo toda a visibilidade que deveria de ter. Hoje de manhã eu ainda falava numa formação que nós estamos tendo de tradutores e intérpretes, né? Uma formação para tradutores e intérpretes. Hoje, se a gente for pensar, a função guia e intérprete, ela não existe. Ela está dentro da questão das ocupações, dentro da função de intérprete. Então, o que acontece? Quando você vê um concurso público, normalmente você vê intérprete. E nas qualificações, que vai dizer o que a pessoa vai fazer, aparece guia interpretar, né? Então, quem acaba fazendo a função de guia intérprete é o intérprete. Só que o intérprete, ele não tem formação de orientação e mobilidade, ele não conhece o Tadoma, ele não conhece o braille nos dedos, ele não conhece o braille tátil.
Ele não conhece várias das formas de comunicação. Então, pensa, eu faço formação para tradutor e intérprete, mas eu não recebo nenhuma orientação de guia. Só que quando me chamam para um evento, me colocam junto com um surdo-cego e dizem, te vira. Por quê? Porque entende-se que um surdo-cego vai usar Libras. A gente calcula, eu digo calcula porque a gente não consegue ter uma certeza exata, né? Mas a gente tem em torno de 9 formas de comunicação na área da surdo-cegueira. Se vocês me disserem um curso de bacharel, de licenciatura, que ensina as 9 formas de comunicação, eu gostaria de ser apresentada, porque a gente tem que divulgar essa instituição, quem organiza esse curso. Porque esses profissionais realmente vão ser qualificados para atender a pessoa que tem a surdo-cegueira também, né? Então, eu fico pensando assim, às vezes lançaram uma pós-graduação há poucos dias, surdo-cegueira, uma especialização em surdo-cegueira. Daí eu pensei, bom, né? Vou perguntar, né? Eu sou muito curiosa e metida. Mandei um e-mail, né? Perguntando, gostaria de saber qual é o cronograma, né? Me faço toda de desentendida. Aí eles me passaram um cronograma onde tinha, de toda uma pós-graduação, tinha uma disciplina sobre surdo-cegueira. Daí eu disse para a moça, moça, me diz uma coisa, aonde, assim, né, que vocês ensinam, assim, sobre formas de comunicação, enfim, sobre vários aspectos, se vocês têm uma disciplina de surdo-cegueira. Nós temos um currículo que foi organizado por profissionais mestres super qualificados. Eu disse, mas moça, não é essa a questão, né? Eu não estou falando dos profissionais de vocês, não é isso. Eu só queria saber onde que estão as disciplinas que vão abordar a surdo-cegueira dentro do curso de vocês. Porque no final vocês vão formar pessoas que são especialistas em surdo-cegueira. Mas elas não tiveram disciplina de orientação e mobilidade, elas não tiveram uma disciplina de braille, elas não tiveram disciplina de Libras, elas não tiveram das outras formas de comunicação. E aí? Que profissional vai ser esse? Né? Então, na verdade, a gente está falhando em vários aspectos. Então, eu respondi essa pergunta, mas, na verdade, foram várias perguntas numa só, Sim. né? Sim. Tem a Simone Panerai aqui. Eu imagino que ela deva ser surda, porque pela forma que ela me escreveu aqui, existir família surdo-cega? Existe família surdo-cega? Pode existir? Sim, nós temos um casal que é casado, né? Que é deixa eu pensar como é que é o sinal deles. Eu não vou eu vou dever, mas é a Cláudia Sofia, acho que o sinal da Cláudia Sofia é esse, e o Carlos Jorge. Carlos Jorge. Acho que é o Carlos Jorge, sim. Eu sou meio péssima em sinais, né? Mas os dois são surdos cegos e os dois são casados, né? Até tem no YouTube, se quem tiver interesse em pesquisar, tem um Globo Repórter que foi feito, né? Profissão Repórter. Aquele programa, Profissão Repórter. Profissão Repórter. Isso. Eles fizeram entrevistando os dois, porque os dois são casados e eles moram juntos, né? Então, oficialmente a gente tem eles, mas a gente tem outros surdos cegos que namoram, só não chegaram ainda a casar, né? Mas sim, a gente tem famílias de surdos cegos, sim. Pode existir. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tu vai conseguir responder, mas como tem pergunta surpresa. Tá bom. Surdo-cegueira pode ser genético? Eu sempre faço essas perguntas quando eu tenho na aula. Pode ser genético. Porque daí que tem a gente pensando assim, ó. Tem são casados, né? Os dois são surdos cegos. Se eles tiverem filhos, aquilo pode ser considerado genético, dependendo do tipo da surdo-cegueira que tanto o pai quanto a mãe tiveram? Isso. No caso, os dois têm síndrome de Usher, que é genética que eu já tinha falado antes. Então, o que a gente aconselha? Que não tenha filhos, né? Isso é padrão. Se você for ouvinte, tiver casado com um surdo-cego, e o surdo-cego for síndrome de Usher, você vai dizer para ele não ter filho. Claro, se vai ter a outra história, né? Mas o que você vai sugerir é que não tenha, em razão da questão genética. Mas não é só pensando na criança, pensando na mãe, né? Lembrando aquilo que eu falei. A mãe, quando engravidar, ela pode vir a ter problemas de saúde em razão da gravidez. Não a gravidez em si,
mas toda a questão hormonal que está envolvida aí na gravidez, né? Então, a gente não recomenda que tenha filho, pensando na pessoa, né? Então, sim, hoje existem tantas formas de ser pai e mãe, né? Então, tem a adoção, tem tantas formas, então, não pelos métodos tradicionais. Vamos pensar assim. É uma responsabilidade, né? A gente sabe disso. Teve uma pergunta da Andréia Duarte, mas no caso aqui a Fernanda já respondeu antes. Ela não falou todas, mas ela deu um ponto, pincelou algumas. Ela fale um pouco sobre as diferentes formas de comunicação para a pessoa surdo-cega. Foi aquelas que tu tinha comentado antes, mas se tu quiser falar mais algumas outras. Tá, então a gente tem o Tadoma, né? Que é essa forma aqui. E daí no Tadoma tem várias possibilidades. Pode colocar a mão mais na frente da boca, né? Mais perto das cordas vocais. Então, cada um vai ter o seu jeito próprio. A gente tem Libra. Opa! Eu tenho que organizar a tela aqui. Libras tátil, né? Então, essa mão de baixo é a mão do ouvinte, do guia. E essa aqui é a mão do surdo cego. Então, você está sinalizando e ele vai pegar o que você está sinalizando. A gente tem a Libras em campo reduzido, né? Que ela é normalmente um espacinho assim do rosto. A gente tem o braille nas mãos, né? Então, não é o braille nos dedos. O braille nos dedos. Braille nos dedos. A gente imagina que isso aqui é a célula braille, né? Os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, por exemplo, a palavra casa, tá? C, A, S, A. Então, você faz a composição das palavras, das letras que vão formar as palavras. Você tem o braille tátil. Então, existe uma máquina chamada máquina Perkins. Essa é difícil, né? A máquina Perkins, ela tem essa organização aqui, né? A gente imita que isso aqui seria a máquina Perkins. Surdo cego fica paradinho assim com os dedos e o guia vai fazendo o movimento. Então, o que acontece nesse movimento? Eu não tenho o hábito de usar, então eu não consigo dar muitas explicações. Mas, por exemplo, para formar o C, o movimento, esses dois dedos formam o C. A. Então, você vai fazendo o movimento de formar a palavra. Você tem o alfabeto manual também. O que é o alfabeto manual? Vou fazer casa, tá? Então, casa. Então, é na palma da mão, né? Então, casa. Tem pessoas, sim, que precisam utilizar o alfabeto, né? De cada letra precisa ser feita nesse formato. Então, pensem a demora, né? O quanto demora para que, às vezes, uma palestra, uma fala seja feita. A gente tem a escrita na palma da mão. É que eu preciso pensar, são várias, né? A escrita na palma da mão. Então, o que a gente pensa aqui? Vou tentar A, E, I, O, U. Então, por exemplo, cada dedo é uma vogal, tá? Então, vamos escrever a palavra casa. Então, aqui. C, A, S, A. Espaço, continua escrevendo. Errei, apaga. Né? Então, a gente tem essa forma também. Esqueci alguma? Mas teria várias ainda, no caso, né? Ela comentou de algumas ali. Isso, a fala ampliada. Então, eu estou falando aqui e teria uma pessoa ao lado do surdo cego reproduzindo tudo que eu estou falando. E por aí vai, são várias. Agora, como eu não tenho elas escritas, eu vou me perder. Bom, já vai dar 1 hora agora. Falando sobre o nosso... Eu já estou dizendo que é nosso, né? Já também estou com 1% das ações do projeto. Então, qual é o projeto Surdo Cegueira, então, Fernanda? Se existe, o que é este projeto, Fernanda? Então, temos aí a participação da Ellen, que eu arrastei para o projeto, o Renan também, né? Fui buscando o projeto, na verdade, o nome é Desvendando o Universo da Surdo-Cegueira.
Ele surgiu no início de abril. Muitas pessoas já vinham pedindo para que a gente publicasse vídeos, até que eu fizesse isso no meu YouTube particular, né? Que eu postasse vídeos explicando sobre vários assuntos, algumas coisas teóricas e práticas. E eu fui pensando muito sobre isso, só que eu não tenho mãos para tudo, né? Então, o que aconteceu? Eu resolvi chamar algumas meninas, né? As meninas com surdo-cegueira, a Rafaela, a Giovana, tem sinal. A Giovana está assistindo a live. Isso, a Rafaela, a Ana Lúcia e a Deisiane. Conversei com as meninas e disse, meninas, tô com a ideia assim, 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 vamos organizar um projeto? Vamos. Então, a gente começou muito simples. A gente estava fazendo um vídeo a cada 4, 5, 6 dias, um vídeo por semana. A gente estava espaçando bastante o tempo dos vídeos. A gente começou com informações básicas. Só que o que acontece? Os nossos vídeos, eles têm a tradução em Libras, eles têm a legenda também. Aí, eu fui começando a pedir para pessoas gravarem vídeos, né? Pessoas de referência na área gravarem vídeos. E eu fui começando a receber vídeos. Só que começou a chegar um ponto que eu não estava mais dando conta de fazer a tradução em Libras, a legenda, edição, divulgação, receber os vídeos. Aí eu fui chamando, né? Eu chamei o Renan e chamei a Miriam, né? Que começaram como intérpretes com a gente. A gente começou a ir produzindo mais. Só que a gente viu que não estava dando conta igual. Então, eu comecei, né, a conseguir as meninas que estão ajudando na legenda. E o projeto começou a ampliar. E daí eu convenci, né, convidei, né, a Denise Teperini, que é uma ótima profissional na área. Ela fez um vídeo e a gente postou o vídeo e tal, ela falando sobre a síndrome de Charge. E no meio dessa postagem, ela pediu para fazerem a tradução para o inglês desse vídeo. Aí uma pessoa lá fez, né, a Laura fez a tradução, eu postei e o vídeo começou a ter repercussão internacional. Então, chegamos ao ponto de que a gente posta, né, agora estamos postando 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira, um vídeo em português e o vídeo em inglês. Então, um vídeo está com a legenda escrita em português, um vídeo com a legenda em inglês, e os nossos vídeos estão circulando, na verdade, o mundo agora, né? A gente não está mais só no Brasil. Então, a gente tem convidado as pessoas a se inscrever no canal, porque daí vai recebendo a notificação, né, do material. E o que é a nossa proposta, então? Né? As pessoas vão perceber que são várias pessoas que aparecem, porque não é um vídeo meu, não é um canal meu, não é um canal de uma pessoa, é um canal da sociedade, né? Então, qualquer profissional da área que se sentir à vontade de gravar um vídeo, entra no canal, tem toda a explicação do e-mail, de contato, entra em contato com a gente explica, né, algumas orientações para fazer o vídeo e pode divulgar. Então, a gente está divulgando alguns vídeos sobre a quarentena, né, como está sendo a organização, mas a gente tem aí vídeos que vão ao ar sobre os objetos de referência, a gente tem vídeos sobre vários assuntos, né, então, a gente está conseguindo compartilhar com vários profissionais também. Então, a gente deixa o convite, né? Os dois também fazem parte do trabalho, da equipe, mas a gente deixa o convite para quem quiser acompanhar, até mesmo quem se sentir à vontade de colaborar, né? Então, a ideia é essa, de que todo mundo possa estar aí apresentando o seu trabalho e estar compartilhando, né? Então, mais ou menos é essa a ideia do canal. E então, agora, para finalizar nossa super, hiper, mega live, né? Ali, ó, deixa eu ver, teve um... Que lindo, Fernanda! Inclusão para todos. Essa é a ideia, né? Hoje eu estava até falando já vou aproveitar, vou convidar para a próxima live, que vai ter uma outra live. Não sei se tu conhece ele, porque ele também era professor vou fazer eu só faço merchandise nas minhas lives, mas até agora eu não ganhei R$1. Ah, tá. Da Sensupeg, ele também é o professor Fabrício Cardoso. Não sei se tu conhece. Não. Eu gosto muito, sim, ele também é professor da Sensupeg, ele tem um laboratório agora não me lembro se é inclusão, que não tô com o meu papel aqui na frente.
Mas essa questão, eu estava falando com ele hoje de tarde, como a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Como é importante o professor estar continuamente, né? Essa é a questão, eu acho que a diferença do professor. Ele tem que ter uma formação continuada, ele nunca deixa, não que ele deixa de aprender, não é isso, mas a gente tá vivendo tantas coisas diferentes todos os dias. A turma de segundo ano do ano passado não é a mesma turma de segundo ano desse ano. Então, tu tem que continuar estudando, te motivando, buscando coisas diferentes, é um reinventar constante. Olha o que estamos vivendo hoje. Quem imaginou que nós íamos estar fazendo isso? Né? Fazendo aulas remotas? Nunca! E como ao mesmo tempo, claro que a gente tem que tirar as coisas boas, mas como ao mesmo tempo tem nos aproximado. Porque, olha, são lives que têm sido vistas e a gente tem tido a oportunidade de conversar e conhecer pessoas que antes não se teria. Talvez nem o canal não ia estar funcionando do YouTube, né? O projeto talvez não ia estar tão vivo quanto está agora. O canal, ele surgiu justamente com essa ideia, né? De que a população com surdo-cegueira, se a gente for pensar hoje, é a população que mais está sofrendo com o isolamento, né? Porque vamos pensar aí, eles são a única população, né, que precisa do contato para ter qualquer informação. Então, eles não conseguem, em sua maioria, ter alguma informação que não seja por meio do contato. Se a gente está falando que o Covid-19 não é para ter contato, a gente não pode ir para as pessoas, se aproximar, como que eles ficam? Como que eles vão? É para sair para ir ao mercado e à farmácia, né? Coisas básicas. Como que eles vão no mercado e na farmácia se eles não podem ir sozinho, em razão da surdo-cegueira, mas o guia-intérprete também não vai sair da sua casa, porque ele também tem que se resguardar. E a pessoa com surdo-cegueira é grupo de risco. Como que faz isso? Como que as informações... Essa live aqui hoje, para mim, isso é uma coisa que eu nem tenho participado de... Essa está sendo a primeira live que eu estou participando, porque eu fico pensando assim, eu tenho vários amigos surdos cegos no Facebook. Quantos deles vão conseguir assistir essa live? Os que dominam Libras? Talvez os que ouvem um pouquinho, mas a grande maioria não, né? Então, mesmo aqui a gente pensou, né, no intérprete, a gente conseguiu dar conta de pelo menos essa acessibilidade, quantas pessoas não vão conseguir acompanhar a live de hoje? Então, eu fico às vezes assim, nossa, que nem o canal, a gente não posta mais vídeos porque a gente não conseguiu botar acessibilidade em todos. O vídeo só vai para o canal, porque a ideia é acessibilidade, quando ele estiver pronto. Então, se ele não tiver uma das formas de comunicação, ele não vai ao ar, né? Então, a função da quarentena, querendo ou não, possibilitou esse canal, possibilitou que as informações tenham chegado. Então, realmente, como tu disse, a gente está se aproximando muito mais, né? Pensem, se a gente for pensar hoje, nós temos a DBI, que é a Deaf Blind International, né? Seria a Associação Internacional de Surdos Cegos, né? Do mundo inteiro. Quantas pessoas estão vendo os vídeos do Brasil porque a gente está colocando a legenda em inglês? E talvez a gente não iria fazer isso. Né? Claro que surgiu a Denise, que teve essa brilhante ideia, mas talvez ele não iria ter acontecido se eu não tivesse convidado ela para fazer a primeira live, né? O primeiro vídeo. Talvez até aconteceria alguma coisa, mas seria muito mais lento, muito mais devagar o processo, a resposta, o retorno. Também tem essa questão. O retorno também teve muito maior, porque as pessoas também estavam mais em casa, elas conseguiam fazer essa parte, né? Então, a gente tem que pensar nisso, assim, né? Tirar coisas boas daquilo que não está sendo tão bom, que a gente sabe que tem muitas coisas ruins, tem. Mas o que a gente vai fazer? Sentar e chorar também não adianta, né? A Denise diz muito isso, aproveitar as oportunidades, né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que acontecem. Então, esse é o momento disso. Até assim, eu sei que a gente já deve estar chegando no horário, né? Se algumas pessoas tiverem depois dúvida, pergunta sobre alguma coisa que a gente falou, pode deixar nos comentários, pode mandar a mensagem também, pode seguir o canal, né? Enfim, a ideia justamente hoje foi levantar alguns pontos, né? Mas que a gente possa, quem sabe, em algum momento, dar continuidade a essas discussões, que são tão importantes, né?
Com certeza. Te mandaram mais beijos aqui. Eu quero... Vou te mandar todos os beijos. Tá. Abraços para a professora querida Fernanda, da Karine. Lembra, Karine, minha amiga, te mandou beijos. Ela estava lá assistindo todas as minhas lives. O bom disso ter amigos fiéis é isso, né? Eles estão lá sempre. A Denise Jores disse muito bom. A Alda Leabe, deve ser tua amiga, porque não é minha. Isso, Fernanda, são muitas dificuldades para os surdos cegos. Realmente. Aqui, tem essa Alda disse assim, faço trabalho como uma pessoa surdo-cega aqui na Paraíba. Olha só, isso que é legal, né? Que nem tu estava falando lá fora do Brasil. A gente consegue falar de tantas coisas, tantos lugares tão distantes. Eu não teria conhecido o Renan. Então, é uma coisa que a gente para pensar, né? A gente consegue encontrar tantas pessoas e todo mundo trabalhando num propósito único, que é a inclusão, né? Então, dona Fernanda, senhora... Não, senhora. Deve terminar o negócio mal, senhora. Muito obrigada por ter... De senhorita. Eu acho que eu sou uns 6 anos mais velha do que tu. Chama senhora, olha só, coisa feia. Ai, Fernanda, obrigada. Eu sei que tu também sempre me coloca no teu rolo quando... E eu adoro tem isso. Sinal, Ellen. Isso é muito bom. Tu tem sinal? Eu tenho, ó. Eu tenho o sinal. É um erro. Eu tô fazendo Ellen aqui o tempo todo e tu não vê que eu tô fazendo Ellen, sinal. Ellen. Fernanda, eu sei. Ellen. Esse sinal eu tenho por causa do meu esposo, que ele é um C de barba, então eu sou a E do barba. Eu tenho até... tenho propriedade já, tu viu, né? Ai, Fernanda, obrigada. Tu sabe que tu pode contar comigo sempre com as suas coisas. Tu manda lá, tu sabe que na hora eu vou te responder. Quando não respondo na hora, porque eu não estou no telefone. Mas eu acho que isso é muito bom. Foi uma parceria que deu certo. E eu espero, que nem eu te disse, andar juntos e andar para um dia eu poder chegar no teu nível, assim, de conhecimento. Porque é uma coisa muito legal. Eu acho, olha, parabéns pra senhora. Eu que te agradeço tanto a parceria nos trabalhos, enfim, quanto também, né, o convite. Foi bom, assim, poder falar. Que nem eu sempre falo, para mim falar da surdo-cegueira, da surdez, principalmente da surdo-cegueira, é super fácil, porque eu amo o que eu faço, né? Eu vivo isso. Então, não é algo só que eu estudo, não, eu vivo isso. Eu tenho amigos, eu me relaciono com pessoas com surdo-cegueira. E também quero agradecer muito o Renan, né? O Renan topou aí, ontem eu acho que foi, tu fez lá, jogou a imagem, daí eu disse, Ellen, precisamos fazer de descrição, pensa, as pessoas com deficiência visual não vão enxergar, corremos fazer a descrição, daí eu disse, precisamos do intérprete, corremos pedir pro Renan, o Renan sempre topando todas, coitado, ele topa todas há muito tempo, já vem ajudando em várias situações, topou participar da live, e eu acho que é isso. Então, numa coisa simples, a gente conseguiu falar de acessibilidade e ser acessível, né? Então, eu acho que isso foi super demais. Renato, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né, o convite. Vai lá, Fer, agora eu vou deixar a Fer falar um pouquinho. Vai. Então, primeiramente, agradecer a Fernanda pelo convite de participar também do canal, em fazer, né, acessibilidade. Qual é o sinal do... eu tô enferrujada. YouTube. A gente faz assim, ó. Tem muitos sinais e variedades de sinais, vocês conhecem, né? Então, é isso aí. Tem muitas diferenças. Aí, sinal de YouTube. Então, primeiramente, agradecer ela por isso, porque trabalhar com a acessibilidade não é simplesmente trabalhar na tradução de uma língua, trabalhar na comunicação, enfim, de uma mensagem. É muito mais, poder se solidarizar, né, com as pessoas que têm essa necessidade. E isso faz muita diferença, porque eu também tenho muitos amigos surdos cegos são poucos, porque eu estou conhecendo através da feira agora, mas a maioria surdos, e se vê que as pessoas às vezes têm muito interesse em aprender Libras, mas eles têm pouco interesse em saber da comunidade surda, das dificuldades que as pessoas passam, né, e às vezes
numa simples ida ao mercado, saber o preço de alguma coisa, ou saber né, se tem aquela coisa que eles querem comprar. Às vezes é uma dificuldade tão grande pela falta né, do conhecimento em si e dessa vontade mesmo de se inserir nessa comunidade, né? Eu acho que o mais importante que eu adoro fazer parte desse canal é justamente isso, mostrar para as pessoas que não é simplesmente a mensagem, não é simplesmente a língua, mas sim a questão da solidariedade com o próximo. Eu costumo dizer que a gente, né, se a gente quiser, a gente pode aprender uma segunda língua, mas o surdo, para ele aprender a ouvir, e o surdo cego a ouvir e ver, praticamente, não, na verdade impossível. é impossível. Não é que seja impossível, mas que nem quem tem surdo, né, tem uma surdez profunda, não vai aprender nunca, né? Ele vai passar um trabalho muito maior para conseguir isso, se não for através de tecnologia, né? Então, ele não vai conseguir aprender a ouvir ou aprender a ver. Já nós podemos aprender a forma de comunicação dessas pessoas, né? Eu acho que isso faz a diferença. Com certeza. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Além de eu agradecer a Fernanda, eu tenho que te agradecer, Ellen, porque a gente veio fazer essa loucura aqui hoje, a gente não sabia nem como ia fazer, porque eu não tinha Facebook, então não tinha YouTube, o outro não tinha, ninguém tinha esses meios, né? Aí a gente conseguiu juntar todo mundo na mesma live, e isso foi muito bacana. Eu te agradeço pelo convite. Ai, obrigada. Trabalhando junto agora, né? Porque nem eu digo, vamos lá, projeto longe agora. Né? O céu é o nosso limite para o nosso projeto. Subiu um número, né, considerável. Não, o céu não é o limite, porque dá para pegar um avião. Ganhei, né? Sim. Mas olha, número considerável, hein, de inscritos de um dia para o outro. Bom. Deixa eu conferir, vamos ver como é que estamos agora. Ontem estávamos em 87. Hoje estamos em 170. Olha só. Ontem não, domingo. Domingo 87, hoje 170. Tem vídeo com quase 300 visualizações. Nossa, olha só. Compartilhado em diversos países do mundo. Estamos Exatamente. Estamos mesmo. Então tá bom, gente. Esse vídeo vai ficar lá, né, Renan? Depois. Vai ficar. A Fernanda. Tá, beleza? A Fernanda vai fazer direitinho para ficar lá. Então tá bom, vou compartilhar depois. Um beijo para vocês, viu? Beijo. Tchau, gente. Tchau.